O que a Bíblia fala sobre a imortalidade da alma? Primeiramente, devemos analisar o termo imortalidade. A imortalidade ela é o estado ou a qualidade daquilo que não está sujeito à morte, que está ausente de morte, no caso. E aqui nós encontramos na Bíblia o seguinte texto bíblico, se nós formos analisar pelo conceito que as pessoas hoje têm da palavra alma. Diz o seguinte: Ezequiel 18, verso 4 fala: Eis que todas as almas são minhas, Deus falando através aqui do profeta Ezequiel no seu livro. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O primeiro ponto que devemos destacar aqui é que alma não significa uma entidade que habita o nosso corpo e tem uma consciência. Existe aí, inclusive, temas de propaganda. Tem muitos filmes, séries e muitas coisas do tipo, livros também, eles defendem essa teoria de que dentro do ser humano existe uma entidade que ela sai e fica pairando no espaço, vai para algum lugar. Esse não é um conceito bíblico, esse não é um conceito fundamentado em nenhum momento pela Bíblia. Aqui Deus fala o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, a alma do Filho, e a alma que pecar, essa morrerá. Mas o que é uma alma, segundo a Bíblia? Vejamos aqui no livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem a resposta para essa pergunta. Gênesis capítulo 2, versículo 7 fala o seguinte: Deus criando o primeiro ser humano, Adão. A gente vai ver aqui que diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Preste atenção. Deus criou o homem do pó da terra, fez ali um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E então o homem passou a ser uma alma vivente. Ele não passou a ter uma alma. Ele passou a ser a própria alma vivente. Tanto é que na cultura hebraica as pessoas têm convicção e certeza de que uma pessoa é uma alma vivente. Na verdade, quando o homem morre, o que acontece é que o fôlego de vida, o poder que Deus deu para dar vida para o ser humano, é retomado para ele, e nós que somos apenas pó, voltamos ao pó novamente. É como Deus disse para Adão. Adão foi advertido por Deus ali depois que havia pecado, e no livro de Gênesis capítulo 3, ele diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus foi bem claro: você é pó e ao pó você vai voltar. Ele não diz: olha, você é pó, mas depois que você morrer você vai para uma outra esfera espiritual. Não disse nada disso. Então, assim como Ezequiel disse, a alma que pecar, ou seja, o ser humano que pecar, ele morrerá. E nós temos convicção de que todas as pessoas pecaram. A Bíblia é bem clara em dizer em Romanos 3, 23, e aqui em Romanos 5,12 que diz: Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós sabemos aqui que todos pecaram, e se todos pecaram, todos estão sujeitos à morte. Então o conceito de imortalidade da alma não é um conceito bíblico, porque a alma, segundo a Bíblia, é o ser humano completo, o pó mais o fôlego de vida, mais o poder de Deus, mais a nossa respiração que Deus nos concede. Então, o pó mais o fôlego de vida se torna uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7, é a Bíblia quem afirma isso. Quando o fôlego de vida, aquele poder, a respiração é cortada do ser humano, o homem volta a pó como ele era. Então, a imortalidade da alma não é apoiada em nenhum momento pela Bíblia. O que nós encontramos aqui na Bíblia afirmando que o único ser que possui a imortalidade é Deus. Veja só, Timóteo capítulo 6, versículo 16, falando sobre Deus. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então, o único ser que possui a imortalidade é Deus. Tanto é que se nós fôssemos julgar pela nossa cultura, cultura pagã, como algumas pessoas afirmam, a cultura grega, que trouxe esses conceitos para nós,
de que após o ser humano morrer ele continuaria, digamos que no estado de consciência, ele não morreria por completo. Ele continuaria imortal, só passaria dessa esfera para outra, mas esse conceito não é apoiado de nenhuma forma pela Bíblia. Quem inventou essa história foi o inimigo de Deus lá no Jardim do Éden, dizendo para Eva, olha, se você comer do fruto, não se preocupe, você não vai morrer. Mas, infelizmente, eles morreram, né? E hoje a gente consegue perceber isso durante toda a história da humanidade. Aqui no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, falando a respeito das pessoas que morrem, ele que era um homem muito sábio, recebeu muita sabedoria de Deus, ele escreveu o seguinte, capítulo 9, no versículo 5, diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então Salomão, o homem mais sábio que viveu na terra, abaixo de Cristo, ele diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não sentem amor, inveja e não têm conhecimento algum das coisas que se fazem aqui debaixo do sol, sobre a terra. Quando nós vemos na Bíblia, por exemplo, nós encontramos que Jesus ele falou que as pessoas não estão já no céu, usufruindo da recompensa celestial. Mas ele diz que quando o Filho do Homem vier, ele vai ressuscitar as pessoas que se acham nos sepulcros. Aqui diz aqui João, capítulo 5, no versículo 28, dizendo, Jesus falando, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, Jesus é bem claro em dizer que aquelas pessoas que estão nos túmulos, todos aqueles que estão nos túmulos, ouvirão a voz de Deus e sairão no dia da sua vinda. Os que tiverem feito bem, eles vão ressuscitar no momento certo para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo ou da condenação. Mas todas as pessoas se encontram ainda nos túmulos, segundo Jesus. E no dia que ele voltar, no tempo certo, eles ressuscitarão, para aí sim receber a sua recompensa, ou para a vida eterna, ou infelizmente para o juízo eterno de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos nos apegar cada dia mais ao que está escrito na palavra de Deus, e não nos deixar envolver por teorias, por culturas pagãs, por coisas que não têm base bíblica, mas que nós possamos buscar no livro de Deus a verdade sobre a vida, a morte, o presente, o passado e o futuro. Que Deus abençoe você e a sua vida. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.